Estamos ao vivo. Aham. Esperar alguma pessoa chegar e o senhor já pensou que alguma vez, desde quando o senhor começou a estudar atomismo, alguma vez o senhor ia ver Caprelo no Brasil? Já ouviu o quê? O senhor já pensou que ia surgir João Caprelo no Brasil? Não, não. Quando eu comecei com o tomismo, não havia praticamente traduções, né? Uhum. Eram ínfimas. Uma das primeiras fui eu quem fez, mas eu a renego, porque está muito ruim. Foi de uma primeira parte da questão disputada sobre o mal, de Santo Tomás, né? Uhum. Não gosto dessa tradução, ficou ruim. Eu ainda não sabia traduzir perfeitamente Santo Tomás, mas por muito tempo foi muito carente o mercado, né, de traduções, né? Muito Sim. carente. Já havia, sim, a tradução da Suma contra os Gentios e da Suma, não, e do Compêndio de Teologia por Dom Odilão Moura, tá? Do Beneditino. Sucede, no entanto, que a da Suma contra os Gentios é boa, mas a do Compêndio é horrorosa. Por isso é que eu fiz a tradução depois do Compêndio. Uhum. Aliás, você vai republicá-la, não? Sim. Ah, não, eu acho que não. Na verdade, o do compêndio não. O Não? rapaz não quis mais ceder os direitos. Eu tô só com os do reino. Só o quê? O rapaz não quis mais ceder os direitos. Eu tô só com as do reino. Ah, é? Que pena. Que pena. É uma pena isso, né? Bom, porque ele nunca que lança, mas tá. Seja o que Deus quiser. Então, quando eu comecei a estudar automismo, era muito pouco. Mas como eu lia perfeitamente em espanhol, não é isso? E em latim, para mim não foi tão difícil, né? Tá? Embora o meu latim ainda precisasse afiar-se um pouco mais, mas logo ficou afiado. Então, para mim, não foi tanto problema, não. Né? Hoje, as traduções, hoje pode dizer-se que temos aí uns 80% de Santo Tomás traduzido, né? Agora, Caprelo, Cardeal Caetano, João de Santo Tomás, essas figuras imensas, né? Vocês é que da Contra Errores é que estão lançando, né? Pois é. O negócio é um peso enorme, sério. Mas é um grande serviço, realmente. Um grande serviço. E Mas, o que você... Diga. não. Nós vamos esperar entrar alguém? Não, vamos só falando mesmo. Tá bom. Mas o que eu queria, principalmente que o senhor fizesse, era explicar, né, o caminho do tomismo até o Caprelo, o João Caprelo em si, né, quem foi ele, o que ele fez, né, e depois, né, o legado de João Caprelo, o que ele deixou. Bom, ainda está por escrever-se, né, uma boa história do tomismo, né? E eu mesmo, hoje em dia, se eu me sentasse, eu levaria aí uns 5 anos para fazer isso, uma boa, uma substancial história do tomismo. O que eu sei da história do tomismo são suas linhas gerais e seus principais expoentes, né? Bem, Santo Tomás, assim que morre, vocês sabem, ele foi condenado, né? Teve muitas teses suas condenadas de misturada com teses averroístas, né? Uma injustiça imensa cometida pelo bispo Etienne Tampier. Alguns dizem que exagerando, radicalizando na ordem que tinha recebido do Papa João XXI, mas ressalte-se que o Papa João XXI tinha sido adversário de Santo Tomás, ele era um nominalista van la lettre, né? E era um lógico capaz, mas era um nominalista van la lettre. E ele se calou quando Esteban Tampier fez aquilo que fez. Depois ele morreu soterrado, o Papa,
morreu soterrado sob o teto do seu mesmo cômodo, né, de trabalho, seu mesmo quarto. E depois, os papas seguintes suspenderam a condenação por insistência de muitos, né? Mas seria preciso esperar. Não, suspender a condenação, não. Suspenderam, sustaram a ação de condenar teses. Mas foi preciso esperar João 22, o Papa João 22, para completamente suprimir a condenação e canonizar a Santo Tomás. Isto, porém, ao contrário do que quer. Isto que vou dizer agora é parte de um livro que eu vou lançar agora, em dezembro, janeiro, não sei quando, não por vocês, mas pelas edições Santo Tomás, da autoridade de Santo Tomás, né? Ao contrário do que diz o triunfalista Santiago Ramírez, o fato é que essa condenação de Tampier caiu como uma bomba no meio universitário, né? Claro, houve tomistas que continuaram tomistas, né? Mas já vou falar deles. Mas caiu como uma bomba. E logo surgiu um talentoso opositor de Santo Tomás, que será Dan Scott, muito estimulado por Tampier e por outros, muito estimulado, né? E os franciscanos vão se fechar em copas contra Santo Tomás, né? Será de uma virulência muito grande a oposição a Santo Tomás nas universidades. Os tomistas, os que ficaram fiéis, porém, ainda não tinham tido tempo para entender perfeitamente a doutrina de Santo Tomás. Era impossível, né? A novidade da doutrina tomista é muito grande. Como digo em alguns cursos meus, não há no curso para vocês, nesse curso sobre a ordem sobrenatural, como eu digo ali, né? Vários filósofos e teólogos, antes de Santo Tomás, tinham falado da distinção entre essência e ser. Vários, tá? Não ficando claro se falavam em distinção real ou de razão, mas falavam. Sucede, porém, que não é a distinção tomista. Esta distinção anterior a Santo Tomás, inclusive em Boécio, é uma distinção entre essência e ser como existência. Ao passo que em Tomás é uma distinção entre essência e ser como ato de ser, coisa que é completamente diferente, né? E que eu explico suficientemente no meu curso que vocês vão lançar agora. Depois você explica isso, né? Sim. Bom, então, já desde o início, os tomistas valentes, bravos, que intuíam a superioridade de São Tomás, não foram, no entanto, fiéis exatamente ao tomismo original. Um caso famoso é Hervé de Nedelec, né? Francês, que escreveu aquele tratado sobre toda a lógica aristotélica, que até hoje é muito usado, e que foi entendido pelos tomistas, por Cardeal Caetano, por João de Santo Tomás, como de Santo Tomás. E não é. Para mim, é de Hervé de Nedelec. Mas foi preciso também passar alguns séculos para surgir um primeiro gigante entre os tomistas. E esse primeiro gigante é Caprelo. Sem dúvida nenhuma, é Caprelo. Se leem os tomistas anteriores a ele. Aliás, antes disso, também é preciso desvencilhar, quer dizer, tirar do âmbito dos tomistas alguns que sempre foram considerados tais e não são,
como Henrique de Gante, né? Ele não é tomista, simplesmente. Eu já vi muita discussão sobre Domingos de Soto, né? Há muita discussão se ele é tomista mesmo. Também. Há muita, porque eles concordam em alguma coisa. E Henrique de Gante, por exemplo, foi contra a condenação de Santo Tomás. Foi um homem assim, honesto, né? Viu que era injusta a condenação, mas não era tomista, tá certo? Então, você pode dizer que o primeiro grande tomista mesmo é Caprelo. Tá certo? Caprelo conseguiu identificar e assumir coisas essenciais do tomismo. Tá? Mas o fato é que ainda não assimilou perfeitamente a distinção real entre essência e ser como ato de ser. Veja, ele deu muitíssimos avanços, e se compara metafisicamente ao cardeal Caetano, que ele é posterior, ele é superior, entendeu? O cardeal Caetano era muito grande em teologia, né? Ele foi um dos últimos, esse é um mérito dele, um dos últimos a defender a verdadeira doutrina política de Santo Tomás, a verdadeira doutrina sobre as relações entre Estado e Igreja. Foi um dos últimos, né? E o faz magnificamente no seu comentário ao assunto. Mas, metafisicamente, Caprelo era muito superior ao cardeal Caetano, muito superior, né? Metafisicamente falando. Com o cardeal Caetano, a queda é bem maior, tá certo? Declina o tomismo metafisicamente também com respeito a Caprelo, né? Um dos defeitos desses tomistas, não de Caprelo, foi considerar que a doutrina de Santo Tomás era imutável desde o início. Desde o ente essência até a Suma Teológica, temos a mesma doutrina. E não temos, né? No De Veritate, na questão 11, salvo engano, Santo Tomás nega a analogia de atribuição intrínseca. Tá? Bom, veja, essa terminologia é posterior a Santo Tomás, tá? Mas o que hoje se chama analogia de atribuição intrínseca na analogia do ente e da analogia de Deus e ente, era negada por Santo Tomás, tá certo? Não na analogia substância-acidente, mas quanto a Deus e o ente. Negada por Santo Tomás. Coisa que ele vai mudar radicalmente depois. Porque a analogia do ente é o que sustenta a doutrina da distinção real entre essência e ser, e o ápice da doutrina tomista, que é a distinção entre ente ou ser por essência e ente por participação. Tá certo? Esse é o... depois que Santo Tomás completou Aristóteles com um Platão corrigido, ele chega a um ápice que nem Aristóteles nem Santo Tomás jamais sonharam. Né? Pode-se dizer, no máximo, que o que ele diz está em potência em Aristóteles, mas uma potência distante. Bem, isto não foi absoluto. Se foi, em parte, compreendida por Caprelo, absolutamente não foi por Caetano, que se manteve com os pés como cimentados no Santo Tomás do De Veritate, ou seja, no Santo Tomás jovem, que depois alterou completamente sua visão da analogia. Bem, a partir dele, nós temos um gigante. Quem é? João de Santo Tomás. Né? É outro gigante. É um gigante em vários níveis, para mim, sobretudo na física geral. Tá? Para mim, é o grande ponto alto de João de Santo Tomás é a física geral. Mas é muito falho em lógica, pelas mesmas razões porque é falho
cardeal Caetano, ou seja, por achar que aquela obra de Hervé de Nedelec, provavelmente, fosse de Santo Tomás e segui-la. Né? Seguiram uma coisa que, na verdade, não era de Santo Tomás. Hoje se sabe perfeitamente que é apócrifa. Né? E já, ao contrário do cardeal Caetano, ele se cala quanto à política. Tá certo? Ele se cala. Então, nós temos, a partir do século XV e XVI, dois desvios principais. Um no âmbito da metafísica, em torno do eixo de Santo Tomás, a saber, a analogia do ente, né? E como analogia de atribuição intrínseca e a distinção real entre essência e ser, que muita gente vai voltar a entender como distinção entre essência e existência, tá certo? E não entre essência e ato de ser. Isto, por exemplo, se vê no campeão da defesa da predestinação tomista, que é o Báñez, Domingo Báñez. Né? Se vê nele claramente, ele chega a duvidar que esta distinção seja real. Por quê? Ele, de certo modo, ele tinha razão. Porque se a distinção é entre essência e existência, ela é de razão. Ela só será real se for distinção entre essência e ato de ser. Bem, então, esse desvio vai permanecer até o padre Álvaro Calderón, em termos mais cabais. E Hélio Fabro e, por outro lado, Santiago Ramírez. Então, o primeiro desvio é metafísico, é da alta metafísica, né? Nós estamos no ápice da metafísica, e só será superado, em parte, por Cornélio Fabro, quanto à distinção entre essência e ser, em parte com alguns defeitos, enquanto a analogia do ente só será superada, a analogia de atribuição intrínseca entre Deus e as criaturas, só será superada por Santiago Ramírez em 1962, depois de tê-la negado em seu famoso livro de Analogia, aqueles 4 volumes em latim. Tá? Bom, só o padre Calderón vai tomar as duas coisas e voltar perfeitamente a Santo Tomás. Isso no século XXI. Vejam que distância. Né? Por outro lado, já na faculdade de Salamanca, foi professor Francisco de Vitória, né? Francisco de Vitória, que era tomista, eu creio, na sua sinceridade, mas tinha sido formado em Paris pelos tomistas, pelos nominalistas. Né? Ele tinha tido uma formação nominalista. E é ele quem vai inaugurar o outro grandíssimo desvio, mais grave ainda, que é o desvio político, de teologia política. Né? É ele quem vai inaugurar a quebra nas universidades da doutrina que tinha sido defendida por Bonifácio VIII, na Unam Sancta, e que só será retomada por Leão XIII, na Immortale Dei, né? E depois por São Pio, professor, só um minutinho. E por Pio XI, na Quas Primas. É que o pessoal está falando que está cortando aqui. Eu vou tentar mudar aqui alguma coisa. Talvez eu saia rapidinho da ligação, mas eu volto. Sim, mas eu falo, continua a falar ou não? Acho que pode continuar falando. Mas o que é que está acontecendo? Eu não entendi, desculpa. É que o pessoal está falando que tá ruim a qualidade. Eu vou tentar mudar uma coisinha aqui. Para ver se melhora. Da minha também? Da minha fala também? Pelo visto, sim. Peraí. Bom, se for o caso, eu começo de novo. Eu começo. Alô? Alô?
Alô? Ok, Alô, da alô? minha parte eu mudei que dava para mudar. Então, recomeço a exposição ou não? Continua, pode continuar. Continua? Então, esse segundo grande desvio é de teologia política, de política. Francisco Soares começa a introdução no âmbito do tomismo e das universidades a defender coisas que o nominalismo já defendia, com Guilherme de Ockham, não Duns Scott. Duns Scott, quanto a isso, tinha a posição correta. Guilherme de Ockham, não. E ele junta ao tomismo esta novidade nominalista que implica a negação do documento dogmático, tá? Ex cátedra solene de Bonifácio VIII, que é a Unam Sanctam, é a doutrina dos dois gládios, ou da ordenação essencial do Estado à Igreja, que só será retomada por Leão XIII na Immortale Dei, São Pio X, Pio XI e Pio XII. Pio XI com o ápice, que é a Quas Primas, né? Seu documento é a Carta Magna da Cristandade. Bem, esses dois defeitos se foram repetindo e se agravando. E se agravaram ainda mais no seguinte sentido. Surgiu um jesuíta eclético querendo sintetizar Santo Tomás e Duns Scott. Francisco Soares, né? Era, talvez, metafisicamente, o mais brilhante de todos os teólogos desde Duns Scott. Tá? Era provavelmente o mais brilhante deles. Veja-se sua imensa disputações metafísicas. Bom, mas equivocado já na raiz, porque Duns Scott e Santo Tomás são insintetizáveis, não são sintetizáveis. E, quanto à política, ele agrava, ele aprofunda o erro de Francisco de Vitória. Bom, como ele era um eclético entre Santo Tomás e Duns Scott, também vai ter muita influência sobre os tomistas. Mas, quando Leão XIII obriga a que se volte ao tomismo, alguns, vários, né, jesuítas o fazem sinceramente. Por exemplo, o cardeal Biot. Ele estudou Santo Tomás, ele pensou em Santo Tomás, ou seja, ele realmente tentou o padre ser Santo Tomás. liberatório, né? O padre liberatório da... Mas ele tentou sinceramente, mas não conseguiu, essa é a verdade, em pontos capitais. Nem quanto à metafísica, nem quanto à analogia, nem quanto à política, porque ele simplesmente repetia os erros de Francisco Soares. Francisco Soares simplesmente introduziu no ambiente católico a vontade geral de Jean-Jacques Rousseau, antes dele. Ele se antecipou a Jean-Jacques Rousseau. Tá? Impressionante isso. E isto é tão grave que chegamos ao Concílio Vaticano II com aqueles esquemas preparados pelo cardeal Ottaviani, né? Todo mundo conhece, né? Que eram excelentes, foram rasgados logo no início do Concílio Vaticano II, mas um deles era ruim. Era, como diz o padre Caldeirão, um muro com brechas, que se atingiu a Cúria. Tá? Nós tínhamos na Cúria, nós tínhamos no ápice da igreja um grande cardeal Ottaviani, tomista, tradicionalista, grande, e com este pecadilho não, um grande pecado de incompreensão da verdadeira doutrina, não só de Santo Tomás, mas da doutrina do magistério da igreja. Isto um cardeal tomista, né? Não é pouca coisa. Sim.
Então, como é que estamos? Termina o século XX com a desgraça do Vaticano II. Para o tomismo, foi assim, o tomismo foi para a margem. Né? Se o tomismo nunca tinha sido definitivamente, assim, verdadeiramente majoritário no ambiente universitário, ele foi jogado para escanteio. Ele hoje é um gueto, tá certo? É um gueto. Mas com alguns sinais de recuperação. Um deles, já o disse, na metafísica, na distinção real entre essência e ser, o padre Cornélio Fabro, que, no entanto, depois do Vaticano II, se desencaminhou, mas já tinha certos problemas existencialistas em sua obra. Depois, quanto à analogia de atribuição intrínseca, que, finalmente, em 1962, às portas do concílio, né, o Santiago Ramírez, OP, reconheceu. Politicamente, é engraçado, porque do cardeal Caetano até o padre Calderon, eu só conheço dois, posso estar errado, né? Falta leitura, talvez, só conheço dois homens que defenderam a doutrina correta política da Igreja e de Santo Tomás, a saber, o cardeal Pie de Poitiers, né? Que foi feito cardeal por Leão XIII e foi o influenciador do papado de São Pio X, incluindo no lema restaurar tudo em Cristo. Né? E às portas do concílio também, o livro Para que ele reine, do leigo João C. João C. João C., esse leigo, fundou o movimento chamado La Cité Catholique, a Cidade Católica, e foi apoiado tanto por Pio XII como por Monsenhor Lefebvre. Né? Tinha um defeito. Que defeito é esse? É o que eu chamo, em meu comentário ao Apocalipse, em outros livros, o certo milenarismo eclesiástico, aquele que tem certeza de que a sociedade vai recristianizar-se porque Cristo não deixaria de fazer isto. Ora, não temos nenhuma profecia quanto a isto. É o que o padre Calderon recentemente chamou de católico social. É aquele católico que não consegue imaginar a igreja sem o apoio social. Né? Tá certo? É de perguntar se não foi, talvez, o momento mais brilhante da igreja, os séculos de perseguição e de martírio. Foi realmente o mais vibrante, né? O mais portentoso, em certo sentido, que a própria Idade Média, em certo sentido. Mas realmente, esses 3 pontos de partida foram fundamentais, né? Foram fundamentais. De ter comentado muito bem a parte ética de teologia moral de Santo Tomás, com que se suprimia certo defeito que se veio acumulando a partir dos jesuítas, da segunda ou terceira geração de jesuítas, passando por Santo Afonso Maria Ligório e chegando até hoje, que é aquele de começar o tratado de teologia moral não pela beatitude e o fim último do homem, mas começar pelo tratado da consciência, o tratado da lei, o tratado do pecado, tá certo? Esse é um defeito decorrente de certo racionalismo. O que quero dizer? De certa infiltração do racionalismo kantiano. Isto aconteceu. E dele padece até o nosso querido Santo Afonso Maria Ligório, embora, obviamente, sua teologia moral não tenha nada contra a fé. Mas tem esse defeito grave. Né? A primeira parte da teologia moral é o tratado da consciência. Tá? Bem, coisa que nunca ninguém fizera até então, né? Nenhum grande teólogo, nada. Bom, mas Santiago Ramírez, ao comentar o Tratado de Teologia Moral, também abriu um caminho sensacional.
quanto à política, o padre Santiago Ramírez era uma negação, tá certo? Era do mais naturalista possível. Vejam que contradição. Ele que tanto combateu o modernismo, mas era naturalista em política. Então, nós temos de esperar o padre Calderón, no século XXI, tá? E foi o resgatador da verdadeira doutrina de Santo Tomás. E é legal que ele resgata tudo de uma vez, né? Que antes você tinha ali, ó, o Cornélio Fábio, uma coisinha, Ramírez, uma coisinha. Ele, o que ele faz? Ele pega o Cornélio Fábio, expurga-o dos seus erros e o eleva até a altura de Santo Tomás, né? Pega Santiago Ramírez e faz o mesmo, né? Apesar de que Santiago Ramírez era mais erudito que todos nós, incluindo o Calderón. Ele se vale dessa erudição, mas supera o mesmo Santiago Ramírez em 1000 sentidos. Bem, em 1000 sentidos, não. No campo da teologia moral, não tanto. Mas no campo da política, é ele, o resgatador absoluto, né? Entendeu? É o primeiro tomista, auto-intitulado tomista, porque nem Jean C, nem o cardeal Pídio Poitiers se auto-intitulavam tomistas, né? É o primeiro auto-intitulado tomista que resgata a doutrina, não só de Santo Tomás, a doutrina política, mas a doutrina do magistério da Igreja. A doutrina do documento do Ossunt, de Inocêncio IV, do São Gregório, de Bonifácio VIII, de Leão XIII, de Pio X, Pio XI, Pio XII. É ele que resgata, tá certo? Então, veja a altura do padre Calderón, né? É uma altura impressionante. Eu não faço senão partir de Calderón, tá certo? Eu tenho de me valer de tudo que fez esse gigante e ter meus voos próprios. Em alguma coisa eu divido dele, aqui e ali, etc. e tal. Isso se vê em meus livros, por exemplo, no livro Do Verbo Mental ao Verbo Escrito, né? Eu tenho certa divergência com ele em lógica, mas nada essencial, né? Nada radicalíssimo, né? Além do mais, a visão que eu tenho da história está completada no meu comentário ao Apocalipse, coisa que, a meu ver, ninguém fez. Embora os monges dominicanos de Avrier, da tradição tradicionalista, né? Da revista Célula de la Terra, o irmão Pierre-Marie, acho que é Pierre-Marie, posso estar enganado. É o mais erudito deles, Pierre-Marie. É o mais erudito, se é que é esse mesmo, porque a outro Pierre isso, a Pierre aquele, sempre me engano. Ele lançou um comentário ao Apocalipse, as riquezas do Apocalipse, eu me valho muito dele na coisa, mas quanto ao essencial, creio que lhe escapou. Então, com isso, eu ganho uma feição própria dentro do tomismo, digamos assim. Mas o gigante mesmo, é o padre Calderón, porque ele conseguiu superar aqueles dois núcleos principais de desvio, né? Metafísico, 3, né? Metafísico, lógico, analógico, político, são vários os desvios, os desvios. Como é que chamava o Cornélio Fábio esse desvio? Inflexões, né? Várias inflexões do tomismo ao longo dos tempos. Só uma observação, para que não pareça arrogância minha ou do padre Calderón e tal, eu jamais, e creio que o Calderón também, negaria a grandeza desses tomistas anteriores. Sim, eu jamais negaria isso. Por quê? Porque eles sempre atuaram em ambientes adversos, tá certo? Caprelo, quando atua, o tomismo é minoritarista. O senhor sabe o nome do livro do Caprel? É Comentário às Sentenças em Defesa de São Tomás. Protutela Santa. Tá vendo? Ele tem que se dar esse trabalho, porque
o ambiente era tomado por nominalistas, aristotélicos puros, averroístas, ainda havia averroístas, nominalistas, já disse, escotistas, né? Agostinianos, era uma confusão tremenda e os tomistas tinham um espaço muito curto. Então, é muito natural que nessa situação você erre, entendeu? Porque você está pressionado por 1000 lados e acaba por fazer concessões doutrinais. O padre Calderon, eu e os outros atualmente, nós estamos à margem. Nós não estamos nem na universidade. Portanto, nós escrevemos para ninguém, entendeu? E podemos dizer o que queremos. Escrevemos para ninguém, o que eu quero dizer é que o público é muito inferior ao que era anteriormente. Ou seja, nós estamos à margem, não temos compromisso com a universidade, que, aliás, nem aceita o tomismo hoje em dia, e podemos, com isso, livres dessa pressão ambiental, dessa pressão do ambiente, podemos voltar mais tranquilamente ao prístino do tomismo, né? Tá certo? Mas vejam que eu, desde o início, venho falando em gigantes: Caprelo, Caetano, João de Santo Tomás, Santiago Ramírez, Cornélio Fabro. É engraçado que uns abusadinhos da internet chamam a Cornélio. Que isso? Depois eu digo quem é. Rapaz, o maior metafísico do século XX, entendeu? Você pode divergir dele à vontade, mas é o maior metafísico do século XX, não há outro igual. Então você tem que ter respeito para com ele, sabe? Tem de ter respeito. Então, eu estou tratando como gigantes, são todos autoridades e tal. Mas, hoje, fora da guerra, nós estamos na margem, fora ali daquele miolão, nós temos condições de voltar melhor. Não que sejamos, o padre Caldeirão não que eu seja gigante como eles, não sou, mas me beneficio. Primeiro desses desbravadores, você, Caprelo, me beneficio de Santiago Ramírez, de Cornélio Fabro, do cardeal Pio de Poitiers, de Jean Husset, e, sobretudo, de Calderon, e posso partir de um patamar mais seguro e superior, tá certo? Sem ter de debater com um nominalista aqui, com o sujeito que está disputando minha cadeira na universidade, né? Entendeu? Eu não tenho de fazer isso. Eu estou livre. O próprio Santo Tomás, uma coisa muito interessante, é que ele, quando começa, ele era um jovem de 25 anos. Você sabe que ele começou a ensinar na universidade numa idade que era proibida. Era proibido ensinar. Foi uma licença especial, porque ele era muito jovem, mas um gênio. Mas uma licença especial do Papa, creio. Mas ele começa com 25 anos. Imagina o que é começar com 25 anos num ambiente que nunca ouviu aquela doutrina que ele ia dizer, tá? Com uma vigilância muito atenta da hierarquia eclesiástica, que tinha acabado de condenar o aristotelismo, tá certo? Então, imagina se ele ia surgir nesse ambiente sem dizer-se apoiado em autoridades. E ele se diz apoiado em autoridades. Que autoridades são essas? Boécio e Avicena, tá certo? Avicena, apesar de ser muçulmano, já tinha sido digerido, né, no ambiente da doutrina dele, a distinção real entre essência e ato de ser, já está presente aos 25 anos, o que é surpreendente, tá certo? Mas ainda com influências verdadeiras de terminologia de Avicena e de Boécio, e com influências deles também, mas doutrinais também. Tá? Ele diz coisas no Doente e da Essência que nunca vai repetir. Ele diz coisas no De Veritate que nunca vai repetir e vai negar. Entendeu? Ele não era como Santo Tomás, como Santo Agostinho. Santo Agostinho se deu ao trabalho de escrever um livro chamado Retratações, né?
coisa que eu penso em fazer também, porque é útil, né? Ajuda. Retratações, ou seja, o que eu disse de errado ao longo dos livros, né? O que há de errado aqui ou ali. Mas Santo Tomás não tinha tempo para isso. Ele tinha um universo de coisas para dizer e sabia que a vida era curta, certo? Sabia que a vida era curta. Então, ele não se preocupava, ele ia embora. Mas o fato é que, até na Suma Teológica, quando ele já superou toda a influência de Boécio e de Avicena, já superou completamente, ele só mantém a influência de Santo Agostinho no teológico, propriamente dito, não no metafísico, nem no psicológico, ele ainda vai se valer de termos, de terminologia aviceniana e boeciana. É a pressão do meio, isso é natural, entendeu? Ele quer fazer um público entender algo que nunca foi dito. Como é que ele ia fazer isso com palavras completamente novas, né? Tá certo? Então, ele tinha de tentar se adaptar um pouco ainda à terminologia, sobretudo boeciana. Né? Ele só se aparta assim mais furibundamente de Averroes. Desse ele se afasta mesmo. Né? Ele sempre o chamara o comentador. No livro da Unidade do Intelecto contra os Averroístas, ele o chama o deturpador, o deformador, o corruptor. Tá, agora me lembrei. Corruptor de Aristóteles. Bem, então é isso. Né? Essa é a história do tomismo. Caprelo é um dos pontos altos, certo? É um dos pontos altos, pouco estudado ainda, merece ser mais estudado, né? Ele tem pontos no tratado acerca das concepções mentais, ele tem pontos muito avançados. Com Caetano há uma decadência, tá certo? Decai. Então, Caprelo ainda está por ser estudado. Logo eu me lembro que o Calderon elogia muito Caprelo quando ele fala do amor, né? Ele fala que também, é verdade. Isso eu vou dizer no curso, no nosso curso, tá? Porque o nosso curso vai ser dividido em 3 partes: o ente, a concepção mental e o amor. Não é isso? Esse curso, pessoal, que o professor Nogui está falando, na hora que lançar o livro, na compra do livro, vocês vão poder escolher comprar também um curso, né? Um extra, né? Um adicional. É um curso que é o que o professor Nogui vai explicar agora. O curso é uma explicação do livro de Calderon chamado El Ordem Sobrenatural, a Ordem Sobrenatural, que já foi traduzida belíssima. Lançou esse mês. Lançou esse mês a Castela Editorial, né? Belíssimo lançamento. Mas, claro que é a explicação do livro, mas com acréscimos meus, né? Não poderia deixar de ser, tá certo? É um comentário meu ao livro, mas com acréscimos meus. Mas centrando-me nestes 3 pontos essenciais. Porque, como eu daria em 8 aulas, como eu resumiria 900 páginas em 8 aulas, seria impossível. Então, eu vou ao principal, e quem assimilar esse principal poderá ler perfeitamente o livro de Calderon, vai entendê-lo perfeitamente, se entender o curso, claro, se eu for feliz. E Caprelo fica muito mais fácil, é óbvio, tá certo? A leitura de Caprelo vai remeter a este curso e este curso a Caprelo, é inevitável. Porque o próprio Calderon remete a ele, né? Remete a ele. E é engraçado que as partes que nós vamos lançar, que são os 2 primeiros tomos, né? São 8 tomos no total. Vamos lançar direto os 2 primeiros. Ele começa, olha que interessante, eu não sabia, não conhecia a estrutura das sentenças, né? Ele começa definindo a beatitude. Olha só. E é outro ponto interessantíssimo, né? Está vendo o que eu disse que era uma falha desde os jesuítas? É desde um teólogo moral chamado Azar, A-Z-A-R, jesuíta. Acho que é da 3ª geração de jesuítas, ou da 2ª, não sei. Ele é o primeiro que é influído pelo racionalismo kantiano.
Não, ele não tinha consciência disso, entenda-se bem, ele não tá importando de contrabando, né? Trazendo de contrabando Kant para dentro da teologia moral. Mas é o ambiente, ele está influído, não é isso? Uhum. Isso vai se repetir até com o grande Santo Afonso Maria Ligório, tá certo? E em muitos catecismos também, tá certo? Muitos catecismos começam pela consciência, pelo pecado e tal, quando o certo é começar pela beatitude, porque, como diz Santo Tomás, primeiro deve-se saber qual é o fim último do homem, saber que é a beatitude e que a beatitude é o prêmio para quem tiver mérito. Aí sim entra a questão do pecado, a questão da lei, a questão da punição, mas porque a beatitude resulta do mérito, tá certo? Então você precisa saber aquilo que vai ganhar para comportar-se meritoriamente, né? Uhum. Isso é fantástico em Caprelo, né? São poucos os, eu acho que nenhum depois de Assar fez isso até Santiago Ramírez, tá certo? Até Santiago Ramírez. Então, É, quando se fala em desvios do tomismo, isso não é um joguinho de palavras, tá certo? São homens valiosíssimos, são homens importantíssimos. Por exemplo, o Domingo Banhes, que eu já disse que hesita quanto à distinção real entre essência e ser, que ela seja real, né? Tá certo? Ele, no entanto, quanto à formalidade em Deus, ele acerta e João de Santo Tomás erra, tá certo? Então veja que não se trata de atacar este ou aquele outro, é entender as dificuldades que eles tinham, e nós, se estivéssemos lá, o próprio Caldeirão, se estivesse lá, teríamos incorrido em erros análogos, porque o ambiente não era fácil e ainda não haviam passado vários séculos de tomismo. É muito fácil hoje dizer acertei, mas acertei graças aos erros e acertos de séculos, não é isso? Nós trepamos em ombros de gigantes. É assim, é como. E é interessante que o senhor percebe o quanto que o tomismo era marginalizado nessa época pela biografia de Caprel. Porque o que nós temos da biografia de Caprel? Nada. Você tem muita coisa da biografia de Caetano, muita coisa da biografia de João de São Tomás. Pô, João de São Tomás era confessor de reis, né? Agora, Caprelo, nada. Ele só escreveu um livro, que foi esse. Comentário da Sentença. Acabou, não é nada. Mas é um livro fundamental. Se você quer ser tomista total, assim, perfeito, mais perfeito e tal, tem de conhecer Caprelo. É um degrau. E a genialidade dele é, tão isoladamente como estava, ter feito o que fez, tá certo? Caetano já estava menos isolado, mas também estava. Caetano foi sagrado bispo e foi impedido de assumir, entendeu? A população lá se rebelou, quer dizer, sei lá o quê, mas houve um complô contra ele, e ele era um homem magnífico, né? Não tinha nada de mal com Caetano. Então, o tomismo sempre padeceu, de algum modo. Diminuiu esse padecimento após Leão XIII, mas continuou. Você sabe que os modernistas, que não foram excomungados, eles fizeram um trabalho de sapa, né? Um trabalho de fragilizar as estruturas da igreja e do próprio tomismo. Isso foi um trabalho exaustivo. Agora, um que outro tomista, sim, nós devemos acusar gravemente. Por exemplo, é Jacques Maritain, né? Esse, sim, no âmbito do político, ele é um traidor, tá certo? É um traidor não só do tomismo, mas é um traidor da doutrina magisterial. Ao mesmo tempo, ele eleva a sua doutrina iníqua, política iníqua, ao mesmo tempo que Pio XI lança, depois de Pio XI ter lançado a Quas Primas. É um horror isso. Tá?
E ele era suficientemente inteligente para saber o que estava fazendo. Agora, alguma coisa nele presta. Eu aqui, eu ali, eu também me refiro a ele, tá? Porque ele tem uma obra vastíssima, imensa, e ele era um homem profundo. Mas exatamente por sua profundidade e sua capacidade é que é altamente culpável, né? Tá certo? Eu não posso atirar pedra no cardeal Ottaviani por não entender a doutrina política, né? Ele quis entender. Ele quis entender. O Jacques Maritain quis negar, entendeu? Há uma distinção entre isso. Uma coisa que poucos sabem é que houve também esquemas preparatórios para o Vaticano I. Eram todos excelentes. Qual era o ruim? Exatamente o da política. Mas você sabe que o Vaticano I foi interrompido, né? Então, eles não puderam aprovar esse esquema ruim, graças a Deus. Isso é dedo da providência, tá? Isso é dedo da providência. Inclusive, professor, mudando de assunto, o senhor viu que o Vaticano ele pretende fazer uma nota doutrinal sobre o título de corredentora, né? E parece tudo está indicando que Leão XIV quer negar o título de corredentora. O Papa Leão XIV é muito mais comedido que Francisco. Mas ele está levando a doutrina de Francisco às últimas consequências. Tá certo? E ele dá de lambuja, né, para um guetozinho. O cardeal Burke pode celebrar a missa tridentina do Vaticano. A fraternidade pode celebrar a missa. Dar um petisco, né? Tá certo? Dar uma migalha, né? Para tentar apaziguar, mas só isso. Ele é radical, ele é realmente Francisco, Igreja Sinodal, ele é assim a expressão máxima do Vaticano II. Eu vi um padre falando que parece que ele é um primeiro papa já formado em ambiente modernista. Francisco ele tinha sido formado em ambiente tradicional. Ele é o primeiro papa completamente... É verdade. Mas Francisco já tinha sido ordenado no Rito Novo, tá certo? Já, com certeza. Só que ele tinha estudado no ambiente. Qual era a idade de Francisco? Ele morreu com quantos anos? Vamos ver. Sim. Se eu peguei com 70... Ele tinha mais de 73 anos. Se eu peguei com 73 anos o catolicismo tradicional, ele muito mais. Ele morreu... Bom, não importa, ele era mais velho que eu. Com certeza ele era mais velho que eu. Então, ele pegou algo tradicional, sim, com certeza. Com certeza, mas se ordenou no Rito Novo. Isso também é certo. Creio que é certo. Ele morreu com 88 anos. 88? Puxa, então, sem dúvida alguma, ele foi formado. Ele foi formado no catolicismo tradicional, sem dúvida alguma. Eu fui formado durante 12 anos, como ele não teria sido, né? Entendeu? Obviamente. Então, e é interessante que o tomismo era ensinado, né? Era obrigado a ensinar. Como? O tomismo era ensinado, o tomismo era obrigado a se ensinar tomismo. Né? Na faculdade perdia o direito de dar diplomas. Né? Mas ensinavam mesmo. Isso é que é a dúvida. Quando você lê meu livro da Autoridade de Santo Tomás, você vai ver que a coisa não é tão simples como parece. A reação ao tomismo de Leão XIII, Pio X, etc., foi imensa, contra o triunfalismo de Santiago Ramírez, que parece que vive no mundo da carochinha, né? Tá certo? Ele vive, sei lá, mundo, sei lá que mundo vivia Santiago Ramírez para dizer as coisas que ele dizia, né? Aí ele vai dizendo,
Santiago Ramírez era engraçado. E vários elogios Santo Tomás, e aí cita um monte de herético. Qual é a vantagem disso, meu filho? Entendeu? Enfim, esse livro meu, eu creio que seja importante. Não é por você, desculpe, estou falando aqui dele, mas acho que não tem problema não, né? Não. Aliás, logo, este ano, sai o meu novo livro, antes desse... Quanto livro, hein, professor? Mas outros... Vai ter agora o Apocalipse, Questões de Filosofia e Teologia. Em dezembro. O de Questões de Filosofia e Teologia, por você, em dezembro. Depois, em janeiro, janeiro, da Autoridade de Santo Tomás. E depois vem um milhão de coisas que nós combinamos ontem, né? Pois é. Então, eu sempre brinco, né? Não, depois disso eu vou parar. Mas sempre começa alguma coisa a mais. É um inferno. Não posso nem ser. Eu tenho uma pergunta para ti. Eu te falei, né, que vai ser eu e o André Abdelnour que vamos revisar esse livro do Caprel, né? Revisar, digamos, doutrinalmente. Né? Tentar achar... Quando é que vai ser lançado? Quando é que vai ser lançado? A campanha inicia agora dia 5. A nossa meta é em 5 meses terminar tudo. Você me manda o link para eu divulgar, né? Sim. Eu divulgo tanto no canal do YouTube, como peço alguém para divulgar no Facebook. Sim. O Facebook meu não tem mais quase nada, porque eu saí, né? Mas está lá. E aí eu tenho algumas perguntas aqui para o senhor. O Caprel, ele com frequência está se enfrentando muito com a questão da distinção real. Né? Então, você tinha um monte de formas de negar a distinção real entre ser e essência. Né? E não só a distinção real entre ser e essência, mas matéria e forma, ato e potência. Né? E aí, com frequência, se lê nas objeções que a distinção real exige dos distinguidos, né, duas coisas que sejam que tenham existência separada. Né? Então, um pode existir sem o outro. Logo, excelente pergunta. Né, matéria e forma não é real, enfim. Tenho a resposta. Na primeira aula do curso que eu gravei para você, eu já falei disso. A distinção de razão não é separável, tá certo? As duas coisas que se distinguem racionalmente não são separáveis na realidade, tá? Até porque é de razão. Bom, quanto, porém, às coisas que se distinguem realmente, há as de dois tipos. As que podem separar-se e as que não podem separar-se, né? Quando se trata de coprincípios, em princípio, não podem separar-se na realidade. Distinguem-se realmente, mas não podem separar-se. Um exemplo. É porque não se entendeu o que é o ser para Santo Tomás, tá? O ato de ser é dado por Deus, tá certo? Como não vai distinguir-se da essência? Mas, por exemplo, matéria e forma. Você olha os animais, olha os vegetais, distingue-se realmente matéria e forma. Tanto se distingue que a forma é por si mesma incorruptível, mesmo a dos vegetais e dos animais, enquanto a matéria é por princípio corruptível, tá certo? Sucede, porém, que estas formas estão tão imersas na matéria que acabam por desaparecer junto com a corrupção da matéria, tá certo? Mas há uma exceção. Qual é? A alma humana, tá isso? Por quê? Porque a alma humana ela é uma substância à parte do composto. Ela está no composto, mas ela é uma substância, mas de natureza imperfeita. Por que de natureza imperfeita? Porque ela é feita para estar unida a um corpo, tá certo? Tanto é assim que, como disse Santo Tomás, naturalmente falando, a alma, depois da morte, é uma pessoa truncada, tá certo? É uma pessoa imperfeita. Então, é isso. Ou seja, pode separar-se e pode não separar-se, tá certo? A distinção é real com os coprincípios inseparáveis ou separáveis. Tá? Depende do caso. Sim.
Entendi. Então, para ser de fato distinto, não é necessário que seja separável. Né? Agora, veja bem, a distinção real entre essência e ser, ou ato de ser, não é separável. Porque Deus não cria assim, eu vou criar o ser e depois dar um pouquinho para cada um. Não é assim, né? Como disse Santo Tomás, a razão formal da criação é o ser, junto com a essência, né? Tá certo? Então, são dois coprincípios realmente distintos, mas indissociáveis. Indissociáveis. Tá? Quem o nega? Quem acha que a essência é algo à parte são os teólogos de tendência platonizante, tá certo? E muito influídos por Avicena, para quem a essência é algo à parte, é algo em si. E não é. A essência só é no composto, tá certo? Aí vão argumentar, mas é a ideia na mente de Deus. Mas a ideia não é a coisa, tá certo? Assim como o projeto da catedral, na mente do artista é uma coisa e fora é outra, tá certo? Fora é outra. Então, aliás, se toma catedral, a complicação quanto a isso de coprincípio é maior, tá? Porque é uma obra artificial. Mas falando das coisas naturais, é isso. Umas são, elas são, os coprincípios se distinguem realmente, mas, na maior parte dos casos, são indissociáveis, tá certo? Terminando um, termina o outro. Sim. E o que, então, torna uma distinção não real? Há, por exemplo, a de existência e essência, por exemplo. Tá? A existência de essência e existência, que o padre Cornélio Fabro dizia que se pode tocar com o dedo, né? De tão evidente, é evidente, mas é de razão, tá certo? Porque só pode dar-se essência em algo que existe, não há possibilidade nenhuma de separação, nada, zero. A essência é existente. Quem o nega? Os mesmos essencialistas, tá certo? Porque para eles a essência... Mas não, a existência, ela é factual. O ato de ser é outra coisa. Veja, o ato de ser... Quem é que transmite, por exemplo, a alma do urso? É o pai, tá certo? É o papai urso, que na cópula, né, ele acaba por inseminar o óvulo da ursa, da mamãe ursa, e dali eduz a forma do urso no filhotinho, tá certo? Eduz a essência, já está ali, naquele óvulo, naquele embrião de urso, já está ali a essência e o ser. A essência, a alma e a matéria, correto? Mas como é que isso existe? Como é que isso pode existir? Se Deus dá o ato de ser. Então, a existência é consequência do ato de ser, tá certo? E é a parte da essência. Você vê por isso, né? Ou seja, a matéria é dada pela ursa, a forma ou alma pelo pai, matéria e forma, essência, correto? Pois bem, e como é que isso existe? Pelo ato de ser, que é a parte, é Deus que dá, tá certo? Claro que tudo isso é simultâneo, né, o Cano? É óbvio. Não é assim, primeiro o papai e a mamãe ursa fazem isso e depois Deus... Não, isso tudo é simultâneo, né? Mas simultaneidade não implica não distinção irreal, tá certo? Num caso, parte de Deus. No outro caso, parte dos papais ursos. É engraçado porque se nós supomos isso aqui que, de fato, uma distinção só é real se houver uma separabilidade real, né? Então, como você afirma a Trindade como uma distinção real? Né? Exatamente. Mas e o homem? Entendeu? E o homem, cuja forma sobrevive? Tá certo?
Você sabe que num gênero de coisas, tá? Tudo deve pautar-se pelo superior, correto? Sim. No gênero das almas, o superior, o mais perfeito, o que é? É a alma separável do corpo, tá vendo? Logo, você pode até dizer que tudo quanto os coprincípios, matéria e forma, que são indissociáveis nos animais e nos vegetais, são, no entanto, em certa potência para a separabilidade, que está no homem, tão somente. Tá certo? Então, o problema é entender isso. Não é fácil de entender, não é fácil. E mais difícil de que entender, Pablo, é pôr em palavras. É muito difícil. Você apreende a coisa e daí? Como é que eu digo isso, né? É que Santo Tomás era um gigante, entendeu? Ele tinha uma inteligência muito superior a de todos nós e nós ficamos aqui meio gagos, né? Nós ficamos tartamudeando um pouco para explicar a coisa. Mas me parece evidentíssimo isso. Quer dizer, sempre o tomismo disse que esta distinção só é evidente para os sábios, para os sapientíssimos, né? Nem para os sapientes, para os sapientíssimos. Porque realmente é uma distinção difícil. Tá? É muito curioso, mas, atenção, ela entrou nas 24 teses tomistas. Olha que beleza. Ela entrou nas 24 teses tomistas. Agora, o curioso, vamos para o curioso? Nas 24 teses tomistas se fala da distinção real entre essência e ser, tá certo? Aí você vai ver as traduções que fizeram dela. O Eduard Higon, Dom Odilon, todos os que traduziram a coisa. Distinção real entre essência e existência. Incrível, incrível. As pessoas não estavam preparadas. Aquilo de pôr em latim distinção real entre essência e esse, né? Foi uma inspiração do Espírito Santo mesmo, entendeu? Aquilo é espetacular, porque na hora de traduzir, os mesmos que escreveram a coisa se embananam, entendeu? Se embananam. O Hugo, ele participou da escrita do documento, né? Não sei. Foi a pedido, ele escreveu a pedido do Papa, acho que sim. Não, foram vários. O Papa Pio X recebeu a contribuição de vários professores. Foram vários. Se o Higon estava ou não entre eles, eu não sei. Tá? Mas ele publicou um livro, As 24 Teses Tomistas, explicando e tal. E a sua explicação é ruim, entendeu? É ruim. Mas é de alta dificuldade, mas eu creio que a explico bem nesse curso, que eu estou gravando para você, para sair junto com o Caprelo, e no tomismo do Cardeal Caetano, que vai sair no livro Questões de Filosofia e Teologia. Tá certo? Sim. Acho que eu explico suficientemente. Apenas acho. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é quanto ao limorfismo universal, né, de Scott. Acreditar que os anjos também têm alguma matéria sutil. O que o senhor acha? É um absurdo, né? Santo Tomás desmonta isso assim absurdamente, né? Exatamente. Todas as criaturas são compostas. Só Deus é simples, correto? Então, qual é o raciocínio? Eu sei porque eu traduzi Duns Scott. Qual é o raciocínio de Duns Scott? Mas não era dele só, não, hein? Era de Alexandre de Sales, Boaventura, John Peckham, todos os anteriores. Era da escola agustiniana. Não de Santo Agostinho, dos agustinianos, ou seja, dos franciscanos. Bem, era majoritária a posição do ilemorfismo universal, tá? Segundo o qual tanto a alma humana quanto os anjos eram compostos de forma e matéria sutil. Tá? Essa era a posição. Bom, isso foi negado pelo magistério, tá certo? Foi? Então, é magisterial isso? Em algum lugar é.
não me lembro qual, mas é. Bom, mas não importa. Então, qual é a dificuldade? Para Duns Scott e os ilemorfistas universais, se não forem compostos os anjos de alma humana de forma e matéria sutil, no caso da alma humana é um imbróglio, né? Porque ela já é forma do corpo, da matéria, e ainda seria ela mesma composta de matéria e forma. Olha que loucura. Para Scott é uma cebola, né? É cheio de camadas. Mas isso remonta ao infinito, né? Ou seja, não explica coisa nenhuma. Bem, mas então, que todos os entes criados são compostos e só Deus é simples, sim. Isso é de fé. E é de razão também. Mas quem diz que os anjos precisam de ter matéria para ser compostos? Entendeu? Quem diz isso? Eles são compostos de potenciato e justo de essência e ato de ser. Tá certo? Pega um animal qualquer, o urso. Ele é composto de potenciato, matéria e forma, essência e ato de ser. Correto? São três, são em escala. E os anjos? Só elimina matéria e forma. Ele é composto de ato e potência e de essência e ato de ser. Ele não é seu próprio ser. Então, isso que é interessante. Por que os antitomistas negam a distinção entre essência e ser? Né? Eles reconhecem, bom, tem de haver algo potencial no anjo, né? Deve ser a matéria. Uhum. Então, aí eles... Pois é, mas não. A potência está em que ele não é seu próprio ser. Tá certo? O único que não tem potência passiva nenhuma é Deus. Por quê? Porque ele é seu próprio ser, tá certo? Ele é seu próprio ser. Os anjos não são seu próprio ser. E o livro que eu traduzi de Duns Scott, do Primeiro Princípio, saiu pela Realizações e agora... Atual Iná Editora, eu acho. Iná Editora, tá? Tá publicado já por ela, republicado, né? É impressionante, ele leu e não entendeu o que disse Santo Tomás, né? Tá certo? Porque ele diz que, segundo a teoria de Santo Tomás, ou seja, o não ilemorfismo universal, então os anjos seriam pura forma, logo seriam puro Olha aqui, Deus. Um amigo comentou: o quarto concílio de Latrão condena o ilemorfismo universal e define que a alma é a forma do corpo. Graças a Deus. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Muito obrigado. Então, Duns Scott leu e não entendeu. Entendeu? Impressionante. E eis a pobreza de Duns Scott. Ele era um gênio? Era, sem dúvida. Ele era talentosíssimo. Mas tinha umas burradas imensas, porque ele se filiava à velha corrente que vem de Alexandre de Hales, que vem dos vitorinos, Alexandre de Hales, São Boaventura, João Pecca, ele é filiado a isto. E isto cegava, né? Entendeu? Embora ele fosse muito mais talentoso, para mim, perdoem, que o mesmo São Boaventura. Tá? Quem lê São Boaventura e lê Duns Scott, vê que Duns Scott tem muito mais profundidade metafísica, né? Muito mais, muito mais. Uma das coisas que ele me ensinou, por exemplo, é a distinção entre séries essencialmente ordenadas e acidentalmente ordenadas, de causas. Claro que Santo Tomás falava disso, é óbvio, mas a definição melhor é a dele, tá? E eu o peguei no livro que eu traduzi para aquela editora Concreta, do Rio Grande do Sul. Eu acho que já não existe, não sei. Desculpe se existe. Se existe, saiu daquela linha que tinha, que era uma linha legal, né? Hoje está completamente Olavete, parece. Bom. Mas saiu por ali um livro, eu não lembro que título deram aqui, mas que eu traduzi de Duns Scott, e ali ele diz coisas interessantíssimas. Era uma grande cabeça, sabe? Era uma mente prodigiosa, mas, infelizmente... E uma das provas que ele agiu...
justos, né? Na política, ele sempre ficou do lado do Papa. Sempre, sempre, sempre. Enquanto os franciscanos posteriores, todos ficaram contra o Papa. Ockham foi quase condenado, né? Todos os franciscanos posteriores, até Trento, ficaram contra o Papa. Tem um livro interessantíssimo. Ele foi escrito por um modernista. Acho que deixa eu ver aqui. História e Teologia da Infalibilidade da Igreja. Ele faz uma História e Teologia da Infalibilidade da Igreja. Foi escrito por um modernista. E ele faz uma analogia que é errada, mas que é interessante. Ele diz que o lefebrismo começou com os franciscanos, porque os franciscanos tinham a mania de negar tudo que o Papa falava. E ele faz uma história, né? De fato, muitos franciscanos mesmo, por causa de todas as reformulações que o Papa queria fazer. Esse negócio de que o Papa é o anticristo, que dizia João Hus, depois Lutero, isso começou com os franciscanos, cara. Isso começou com os franciscanos. Eu mostro isso no comentário ao Apocalipse. Foram eles que começaram essa história de o Papa ser o anticristo. Sim. Então, assim, apesar da analogia do autor estar errada, né? De não ser lá bem lefebrista, mas é interessante ver que os franciscanos... É horrível, é completamente distinto. Mas, enfim, os franciscanos foram assim. Mas depois eles melhoraram, hein? Depois de Trento, eles melhoraram mesmo. Eles se alinharam ao papado. Bem, mas Duns Scott realmente é uma pena. Eu sinto pena, porque você lê... Quem o lê... Bom, quem traduz um livro, entende bem uma língua, como eu, no caso do latim, a gente sente coisas, né? Por exemplo, você sente um pouquinho de vaidade no modo dele de escrever. Coisa que eu não sinto jamais em Santo Tomás, nem em São Boaventura também não sinto. Mas, independentemente disso e de outras coisas, ele era uma mente, sabe? Era potente, era um sujeito potente. Mas sua obra se perde completamente e quase tudo que ele disse acabou por ser negado pela Igreja. A sua definição de Eucaristia, que é a de Javier Subiri, é a de Mário Ferreira dos Santos, exatamente. Só que Mário Ferreira piora as coisas. Mas foi negada por Trento, né? Trento negou, tá certo? Trento negou. Então, ele tinha muitos defeitos e ele foi condenado também, coisa que pouca gente sabe. Ele foi condenado localmente, por um bispo local. Depois foi suspensa a condenação. E tem o famoso caso da Imaculada Conceição, que esse é o grande blefe dos escotistas, né? Os escotistas inventaram uma história de uma disputa em Paris entre os dominicanos, os tomistas, e Duns Scott sobre a Imaculada Conceição, da qual Scott teria saído vitorioso, tá certo? Tudo isso é falso, é invenção, tá? É pura invenção, é terrível isso, como um católico pode fazer isso. E a posição dele era clara. Tanto é possível a Imaculada Conceição como a não Imaculada Conceição. Ele admitia as duas. É um mérito que tem admitido a Imaculada Conceição. É, sem dúvida, um mérito. Mas não venham dizer que ele é o grande defensor da Imaculada Conceição, porque ele admitia as duas possibilidades e suspendeu o juízo. Tá certo? Claro, ele superou nisso a São Tomás, a São Boaventura, a Santo Alberto Magno, a São Bernardo, que todos negavam a Imaculada. Ele superou nisso. Mas não se diga uma mentira dessa, entendeu? Que ele foi o grande campeão da Imaculada Conceição, porque não foi. Ele admitiu apenas, o que já é muito, é verdade, mérito dele. É superior nisso a Santo Tomás. Mas não se exagere a coisa, né? Entendeu? Não se exagere a coisa. O senhor sabe por que eu trouxe esse tema aqui do heliomorfismo? Porque o pessoal do ICLS, do Gugu, né? Eles argumentam, eles estão virando escolásticos agora, né? Eles estão
Esses tradicionais, são católicos. E aí, para argumentar em favor da astrologia, você fala, olha o raciocínio, olha o silogismo. Tá? É verdadeiro que a astrologia, porque, olha, os anjos têm matéria e forma. Se os anjos têm matéria e forma, essa matéria vai ser o quê? Né? É justamente a matéria que movimenta os astros. Né? É muito católicos. O nosso amigo aqui já mostrou que o magistério da igreja negou isso. Entendeu? Então, assim, me lembra aquilo que o senhor falou uma vez no Raimundo Lima. Absurdo. Esse silogismo é um absurdo. Agora, é óbvio, é evidente hoje em dia que os astros influem sobre os homens, sobre os animais e tal como influi sobre os vegetais, entendeu? Ajudando a crescer. Mas isso é o Sol, tá certo? Isso é o Sol. O Sol é que faz algo da Terra com as marés, etc. e tal. Não é os astros em geral. Isso caducou completamente. Esse pessoal, para justificar sua gnose perennialista, eles se fazem de tomistas falsos, de católicos falsos, porque católico que nega o que o magistério da igreja diz é um herege. E eles são hereges, entendeu? Pura e simplesmente são hereges. Não era herege Duns Scott, não era herege São Boaventura, não era herege Santo Tomás ao negar a Imaculada Conceição, porque não tinha sido definido, tá certo? Mas depois de definido, quem defende a coisa passa a ser herege. É óbvio. Não é isso? É isso. Então, eu acho que não devemos lançar nada. Nada. Eu ia dizer bobagem. Vamos lá. Não, é isso, professor. É isso. Eu me dou por satisfeito pela live de hoje. Já foi muito... Depois você me dá o link para eu republicar? Sim. Tá certo? E, por favor, quando tiver a campanha, dê-me o link também, para eu poder ajudar vocês, tá? A previsão de lançamento é quando? Fevereiro ou janeiro, não lembro agora. Fevereiro. Tá bom. Certo. Fevereiro. Tá bom, é um prazo bom. Para 1.400 páginas tá bom. Hein? 1.400 páginas tá bom. São 1.400 páginas? Os dois tomos. São 2 volumes, né? São 2 volumes. E você pretende depois publicar até o final, né? Claro. Isso é um serviçaço, cara. Aliás, eu vou dar uma bronca ao vivo aqui. Você... De novo. Desde a última live que nós fizemos, que eu disse, cadê o livro que você não me manda? E você não me manda o livro. É porque eu tô esperando... Calma, a gente tem tanto livro pra lançar. Vai ter o Questões, vai ter o Das Falácias, que ainda não lançou. Quando lançar, tem que fazer um pacotão, senhor. Eu sei. Mas uma coisa é lançar livro, outra é me mandar os livros de que eu participei. É o Burdalu, é o que mais? O Das Falácias, que mais? O Das Falácias, que eu participei, né? E, meu Deus. E agora, o Questões de Filosofia e Teologia. E outra coisa, está longe de acabar ainda a tiragem do verbo mental ao verbo escrito? Eu acredito que tá, viu? Ele tinha imprimido pra caramba, né? Falta o quê? Umas 300, 200 exemplares? Por aí. Sim. Não, é para fazer aquelas emendas que eu pedi. Tá bom. Então tá, mestre. Eu vou te mandar por Messenger a emenda nesse último. Tá bom? Sim. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Fiquem com Deus. Espero ter contribuído aqui. Tá? Tchau.